Queridos irmãos e irmãs, nós continuamos a nossa caminhada para a Páscoa e nesta segunda-feira, dia 6, segunda-feira da Semana Santa, a liturgia da palavra nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 12, dos versículos de 1 a 11, o qual nós poderíamos refletir neste momento. Algumas coisas chamam a atenção nesses 3 dias que antecedem o início da Páscoa, o início do Tríduo Pascal. São algumas figuras que vão aparecer nos evangelhos, na leitura dos evangelhos. Vai aparecer muito a figura de Judas Iscariotes, que é o traidor de Jesus, e a figura de São Pedro, o apóstolo da negação e, de uma certa maneira, da traição também. Essas duas figuras, Pedro e Judas, vão nos ajudar muito nessa reflexão durante essa semana. Jesus ele começa a sua caminhada, já está encaminhada para Jerusalém, e esta caminhada, nesses últimos dias que antecedem a cruz, é onde Jesus vai vivenciar experiências muito humanas e, ao mesmo tempo, muito, muito dolorosas para ele. O evangelho nessa segunda-feira é do capítulo 12 de São João, dos versículos de 1 a 11. O texto nos diz o seguinte: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que eu havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a, ela fez isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Então nós percebemos que Jesus ele está numa cena muito carregada de despedida. 6 dias da Páscoa, antes da Páscoa, em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, e esses lhe oferecem um jantar. Então é uma cena profundamente de despedida. Com certeza deve ter sido a última vez que eles se encontravam. Então Jesus ele está num ambiente de despedida realmente deste lugar que, como nós sabemos, era muito especial para ele. Era uma casa que o acolhia muito. Ele gostava de visitar esses 3 amigos. E é interessante a gente perceber que Maria toma um gesto de profundo amor mesmo. Oferecer a Jesus o que ela tinha de mais precioso, que naquele momento era um perfume nardo muito caro. A tradição evangélica conhece 2 cenas de unção. Uma que aparece em Marcos, capítulo 14, dos versículos de 3 a 9, e uma outra que aparece em Lucas 7, de 36 a 50. O João, esta unção de João que nós ouvimos, parece inspirar-se na tradição de Marcos, que depois podem estar também olhando na Bíblia de vocês. Mas alguns traços parecem derivar também da unção de Lucas. A situação do episódio que São João nos traz é bem diferente. Lucas situa a narração da sua unção na Galileia, durante a atividade pública de Jesus.
Marcos e João a situam em Betânia, imediatamente antes da paixão. A principal diferença está justamente na composição e no significado. Lucas conta que uma mulher se joga aos pés de Jesus e chora e lhe asperge os pés com perfume. É um gesto de arrependimento dos pecados e um gesto de amor. E daí surge o escândalo, porque esta mulher era justamente uma pecadora pública. A lição polêmica em relação aos fariseus é a misericórdia de Deus e o amor de Cristo aos pecadores. Marcos, ao invés, narra que uma mulher derrama o perfume precioso sobre a cabeça de Jesus, não sobre os pés, sobre a cabeça de Jesus. Um gesto de consagração messiânica e um gesto prefigurativo também da sepultura. E o escândalo surge justamente por causa do preço. Judas Iscariotes, nesse gesto que se preocupa com o preço. Percebe-se imediatamente que João está na linha de Marcos. A gente consegue perceber que João segue mais a linha de Marcos do que de Lucas. Mas a diferença deles está justamente em alguns detalhes que Marcos não tem. Ele dá um nome aos protagonistas. A casa é a casa de Lázaro. A mulher do gesto, da unção, é Maria. E o discípulo que exprime a desaprovação é Judas. Essas informações não aparecem nas outras unções. Então, com esses traços, o evangelista liga o episódio ao precedente. Os temas da perícope, da passagem, são muitos. A Cristo, e não somente aos pobres, é que se deve amar e honrar. Sob a bandeira da solicitude pelos pobres, podem se esconder falta de fé e a busca de proveito próprio. O gesto da mulher talvez quis ser uma proclamação messiânica, uma consagração régia. Isto é mais claro no Evangelho de São Marcos, São Marcos precisa que ela derramou sobre a cabeça dele. Então esse derramar é um gesto de consagração messiânica. Mas a atenção de João vai à morte de Jesus. Isto é explicado no versículo 7, que sem dúvida constitui a chave de interpretação do conjunto do episódio. O gesto da mulher, pelo menos ao entendimento de João, é uma prefiguração da sepultura, já que se tratavam de 6 dias antes da Páscoa. Então Jesus é o rei messiânico, se reconhece como rei, só que é um rei que caminha para a morte. Aí sim vai acontecer essa grande ruptura dos discípulos de não conseguirem assimilar esse rei messiânico que caminha para a morte, que caminha para a cruz. A dificuldade deles de aceitarem essa contradição, ao mesmo tempo rei e ao mesmo tempo caminhando para a morte. E a gente percebe que o Evangelho ele é um conforto na vida de Jesus. Jesus se sente confortado e consolado naquele momento, deixando um pouco a análise exegética, mais teológica do texto. Nós podemos dizer que nós precisamos de pessoas que nos consolem. Nós precisamos de pessoas que nos confortem, que nos amparem, que estejam ao nosso lado nos momentos difíceis, com gestos que ajudam realmente a nos confortar, como o gesto da irmã de Lázaro, o gesto de Maria, de derramar o que ela tinha de mais precioso. E nesses momentos que nós estamos vivendo enquanto humanidade, a gente percebe que como é necessária realmente esse consolo, este conforto, esta presença consoladora nesses momentos difíceis de pandemia, de perdas, de separação, de angústia que a humanidade está vivendo. Esta presença silenciosa, como foi a presença de Maria na vida de Jesus. Acho que a gente precisa
olhar também por esse lado. Todos nós precisamos de um consolo, de um conforto neste momento difícil, no momento de algum momento difícil da nossa vida. Então que a gente possa ler esse evangelho, onde Jesus visita os irmãos nesse cenário de despedida, nessa cena de despedida, nesse jantar, e também ter esses gestos consoladores, confortadores e até corajosos de Maria também. Então que a gente possa caminhar ainda nessa Semana Santa, trilhando, passando pela cruz, passando pela morte com Jesus, mas também ressuscitando para uma vida nova. Que este pequeno momento possa também ajudar você que reflete conosco a palavra de Deus na segunda-feira a fazer a sua leitura orante. Que Deus abençoe a todos. Um grande abraço.